Bem, meus amados irmãos, nós chegamos à hora da meditação da palavra de Deus. É um momento sublime, único, e que a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas você não está aqui para entender. Você não tem que estar aqui para questionar o trabalhar de Deus. Você tem que aceitar. Ninguém dá ordem a ele, como alguns estão dando ordem aí, determinando e essas coisas mais. Então, meus amados irmãos, olhe, alguém está postando por aí que o celular foi a pior arma que já inventaram na face da terra. Em parte concordo e em parte não, porque o problema não é o cigarro, o problema não é a cachaça, não é a cerveja, não é o celular, não é a televisão, não é a internet. É a pessoa. O celular, para quem sabe usar, é uma bênção. Tem gente ganhando dinheiro através do celular. O cigarro dentro da carteira não faz mal a ninguém. É o ser humano que faz mal a ele mesmo. Vai lá, compra, paga, abre e risca. E enche o pulmão de fumaça. Sendo um besta, com um negócio na boca, desse tamanhozinho, sendo dominado por uma desgraça desse tamanho. Mas o cigarro, ele dentro da carteira não faz mal a ninguém. Mas é a própria pessoa que vai lá por vaidade, porque o amigo fuma, porque é moda. A cachaça também dentro da garrafa não faz mal a ninguém. Quem inventou a cachaça talvez nem beba. A internet, não. É a pessoa, é o crente desmantelado. Que ela aparece o que não presta lá, mas você não é obrigado a ver. Você pode mudar de tela. Tem crente, irmão, que tem internet em casa, assiste o filme que quer. Dentro de 4 paredes, o pastor não tá vendo? Não, tá não. Ele tem internet. Ele paga X por mês para assistir o filme que ele quiser. E aí tem todo tipo de filme, viu, irmão? Não é a internet, é você. Não é o evangelho light que estão pregando hoje. É o evangelho genérico que estão pregando hoje. É o evangelho que não converte, só convence. As igrejas estão assim, abarrotadas de convencidos. Mas o evangelho de Cristo, ele transforma, ele liberta, ele faz o crente ser crente onde quer que ele esteja. Ele não é só crente lá na igreja, não. O linguajar dele muda, as vestes dele mudam. Ele sente vergonha, aquela mulher que antes andava seminua, hoje ela tem vergonha de mostrar o seu corpo, quando ela se converte. Mas quando ela se convence, não faz mal não dói não, o pecado não dói, isso é besteira. Tá cheio de crente desse tipo, convencido. Então nunca foi a televisão, não é a internet, é a pessoa. Porque o crente que é convertido, ele tem nojo dessas coisas. Ele se afasta. Ele deixa aquilo que não presta. Ele não come o maná que o capeta oferece. E sabe de uma coisa, o capeta sabe qual é o teu ponto fraco. E ele ataca naquele ponto fraco. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 13, o 19. Vou ler alguns versículos aqui, irmão. Nós vamos meditar rapidinho. Não corra não, é rapidinho. Eu nem sei o que eu vou dizer, mas vou falar, viu? Se aguarda aí, segura aí. Pois, olha, assim também vós considerai-vos. Paulo, irmão, pregando para a igreja, ensinando a igreja como deve se comportar. Você não vê mais mensagem desse tipo na igreja. Não, irmão, eu não posso pregar isso aí, porque vai afastar os irmãos. Vai não, irmão. O verdadeiro cristão permanece lá. Esse tipo de mensagem, ele se alimenta. Olha, quem tem que mexer com a igreja, fazer a igreja pular, ou gritar, ou berrar, é o Espírito Santo. Esse negócio que você quer mexer com a igreja, você não foi chamado para isso, não. Olha, irmão, o que mexe com um verdadeiro cristão é uma palavra ungida,
Uma palavra revestida de poder faz o crente glorificar a Deus, chorar de alegria, renovar as forças. É a palavra que vem do alto, não é a que você prepara, não é aquela que você fica fazendo do crente papagaio, faz do crente uma marionete, faça isso, faça aquilo, diga isso, diga aquilo. Ó, o Espírito Santo não está nesse negócio não. Não é o Espírito Santo que está mandando o pregador fazer isso. Eu tenho convicção que não é. O Espírito Santo não faz isso. Ele mexe com a igreja totalmente diferente. Jesus nunca repetiu os seus milagres. Ele curou um cego de um jeito e o outro cego de outro jeito. Por que ele não repetiu? Não tem a unção do paletó não. Joga o paletó e cai um bocado de gente. Deus, quando derruba alguém, ele nunca levanta do mesmo jeito. Quando Deus derruba alguém, ele se levanta totalmente diferente. Aí o homem inventa, fica inventando modismo dentro da igreja. A unção do riso, a unção do macaco, da lagartixa subindo nas paredes, é tanta unção de palhaçada, de invenção, e as pessoas não querem ouvir uma palavra correta, uma palavra que, a palavra verdadeira, irmão, não dói não, ela sara as feridas. Pois há muitos que estão mortos, igual árvore cortada, que nem sente mais o cheiro das águas, e pensa que está viva. Assim também vós considerai-vos como mortos. Considere-se morto, porque o morto não tem desejo. Para o pecado, não. Mas ele tem, o morto ele tem desejo pelas coisas de Deus, esse morto aqui. Considerai-vos mortos para o pecado. Irmão, não sinta desejo de pecado. Não sinta desejo de fazer aquilo que não presta. Considera-te morto para o pecado e vivo para Deus, apresentando o corpo diante de Deus como vivo. Quando a Bíblia diz que quem crê em mim, como diz, ainda que esteja morto, viverá. Como é que um morto vai crer? Está falando de morto espiritualmente. Embora Deus pode até fazer o morto ouvir a voz dele e se levantar, ressuscitar. Assim como Lázaro ouviu, mas aqui ele está falando de mortos espiritualmente. Andávamos mortos em nossos delitos e pecados. E nós ouvimos, estando mortos, ouvimos a sua voz. Ainda que esteja morto, viverá. Então precisamos entender a palavra. Nem tudo que está escrito é da mesma forma que está. Mas a passagem bíblica, que não tem revelação, não tem discernimento. Quando a Bíblia diz que Maria foi a mãe de Jesus, não tem o que interpretar. Ela não é não, ela foi. Passado. Enquanto vida, ela foi a mãe de Jesus. Certo? Então a gente precisa compreender a palavra. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Não é para Deus não, porque tem muita gente que está morta para Deus, mas está lá dentro da igreja, mas está morta. Porque vive uma religiosidade, vive um evangelho fajuta, um evangelho light. Porque as mensagens de hoje têm sido assim. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, não reine, não deixe reinar aquilo que não presta na tua vida. Mas permita o Espírito Santo te direcionar, te ajudar. Mas para ele te ajudar, tu precisa deixar ele te encher. Mas para ele te encher, tu tem que se esvaziar daquilo que não presta. Você é um vaso, então não deixe cair dentro o que não presta. Cuidado com essas mensagenzinhas, que é você é bênção, que você é aquilo, e que você não é. Você sabe a vida que você vive, que não tem agradado a Deus. O vaso, não deixe cair dentro enganação, não deixe cair sujeira, porque o Espírito Santo, como é que ele vai operar? Venha receber unção, receba, e você não recebe nada, só enganação. A unção não é transferível de ninguém para ninguém. Se Deus quiser encher a igreja dele, ele enche na hora que ele quiser.
Mas esse negócio vem, receba. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, não reine. Para lhe obedecer. Então, se você obedece o pecado, você não é mais livre. Não é mais livre. Se você obedece o pecado, a Bíblia diz que a quem eu obedeço, eu sou escravo. Já não sou mais livre, sou escravo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências, nem tampouco apresente o teu corpo. Não apresenta, meu amado irmão, tu és templo, morada do Espírito Santo. Não apresenta o teu corpo ao pecado. E à noite está lá na igreja. Enche a mente do que não presta, e à noite está lá na igreja. Não, mas o pastor não. Arreganharam as portas, alargaram o caminho, mas o caminho de Cristo continua estreito, a porta também. É espinhoso, mas é glorioso, é gratificante servir a Deus com santidade, com alegria. Nem apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como instrumento de justiça, como um cheiro suave. O teu culto precisa chegar até Ele. E aí é pessoal, como um cheiro suave. Não permita que chegue com cheiro horrível na presença de Deus. Porque sacrifício de tolo Deus não recebe. Porque o pecado não terá domínio sobre os vossos, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Falo como homens pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Então apresenta a Deus a tua vida. Deixa eu fazer. Vai fazer não, com a vida desmantelada ele não faz nada na tua vida. Apresenta a Deus enquanto é tempo, que um dia a porta vai fechar. Amém.